Boa tarde, estamos nos organizando para começar uma próxima live do Grupo Novais. Hoje o tema abordado vai ser Lodo de Estação de Tratamento de Água, a realidade dos municípios brasileiros. Agradeço a presença de todos. Vamos convidar agora a nossa participante do dia de hoje, que é a engenheira ambiental Luana Ribeiro. Oi, Luana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bom também. Eu estou te Tá bom. ouvindo muito bem. Você me ouve bem? Ouço sim. Então tá bom, muito bom. Luana, inicialmente gostaria de agradecer a sua disponibilidade, estar aqui na tarde de hoje, proporcionando mais uma live pelo Grupo Novais, em que o nosso interesse é estar debatendo temas na área de saneamento e na área de arquitetura, que são as duas áreas com que a gente trabalha. E então, inicialmente, muito obrigado aqui. Você pertence ao nosso grupo Eu que e agradeço. então nós vamos estar trocando uma ideia sobre a sua especialidade, né, que seria a parte de estações de tratamento de água, onde você tem uma bacana experiência nesse assunto e nós Uhum. vamos poder debater uns tópicos importantes. Para a gente abrir Legal. a live, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, que você pudesse falar um pouquinho da sua experiência, até mesmo porque o pessoal está entrando aí, que inicialmente agora são as 2 horas, o horário marcado, e eu passo para você a palavra para você falar um pouquinho de você. Tá bom, Luciano, muito obrigada pela oportunidade de a gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante e trazer aí esse panorama geral da temática dos resíduos de ETA, né? Eu sou formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas. A minha graduação teve bastante ênfase nessa área de saneamento, então por isso que eu segui, né, essa linha. Depois eu fiz uma especialização na UFSCar em infraestrutura urbana, né, na parte de projetos e gestão de toda a infra urbana. E agora estou finalizando o meu mestrado na Unicamp, né, na área de saneamento e ambiente, e o meu foco que é o estudo do lodo de ETA. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, em que eu fiquei 10 meses na Espanha, numa universidade. Então, é bacana, né, essa experiência da gente ver como é a gestão, como é o saneamento fora do Brasil, né, e a gente ainda consegue perceber o quanto a gente está atrasado, né, nisso. E depois, em 2018, no ano que eu iniciei o mestrado, eu fui para Portugal apresentar um artigo que eu escrevi num congresso e também tive a oportunidade de passar 3 semanas fazendo um estágio pesquisa no Grupo Águas do Algarve, no sul de Portugal, conhecendo as instalações que eles têm lá de tratamento de água, o que, que eles fazem, qual que é o diferencial deles. Muito bom, muito bom. Então, para a gente iniciar o nosso debate de hoje, eu gostaria de contextualizar a todo mundo a grande importância que tem de fazer a coleta, o desaguamento e a disposição adequada do lodo gerado em estação de tratamento de água. Lodo nada mais é do que aquele resíduo, aquela impureza que se tira da água bruta, né, para deixá-la uma água potável para distribuir para a população. Então fica com resíduo na mão, né, que é chamado de um resíduo da área de saneamento, e Uhum, tem um tema super importante porque ele está relacionado muito ao meio ambiente, ou seja, se exato. dispor isso de forma irregular no meio ambiente vai dar impactos significativos. No Uhum, entanto, a gente vem percebendo a grande discrepância em relação ao tema que as unidades de tratamento no Brasil ainda vem levando, né? E aí, uhum. Luana, eu gostaria de conversar com você. O que você me fala sobre essa discrepância da grande importância que tem o tema em realidade com o que a gente vem observando nas unidades de tratamento? Então, Luciano, a gente pode perceber que a gente está muito atrasado com relação a isso mesmo, né? As estações de tratamento de água, na sua concepção inicial, elas são muito antigas, né? Então, se a gente percorre o Brasil, a gente vê a idade das estações. Então, naquela época, a gente não tinha essa preocupação com o impacto ambiental, não tinha legislação, não tinha licenciamento ambiental. Então, as estações elas foram construídas pensando única e exclusivamente no objetivo de produção de água potável para abastecimento público. Então, não foi pensado em eficiência energética, na geração de resíduos. Isso depois a gente vê, né? A gente tem que
distribuir água potável para a população. E aí hoje a gente tem um problema, né? Porque as cidades foram aumentando, a gente tem todo esse avanço, né, da urbanização e cada vez está maior os impactos, né? Então, um exemplo, como isso é bem complicado, a gente tem o SNIS, né, que tem diversos indicadores relacionados a saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos. Eles começaram agora recente um módulo de drenagem, né, de água pluvial. E a gente vê que o SNIS não tem nenhum indicador relacionado com resíduos do saneamento. O SNIS é para saneamento e a gente não tem nada relacionado a resíduos de saneamento, né? Então, o resíduo de saneamento não é só o lodo de ETA, também o lodo de ET, água de lavagem dos filtros da ETA. Então, são todos os resíduos gerados nesse processo de tratamento de água e tratamento de esgoto. Então, outra coisa que a gente vê muito também, plano de saneamento. O plano municipal de saneamento básico, ele é feito para a gente fazer um diagnóstico, né, de como estão as áreas do saneamento dentro do município, o que está acontecendo, o que a gente tem e o que a gente pode melhorar. Então, a gente prevê ações, né? Tem as etapas de diagnóstico, prognóstico, as ações, os investimentos. E em 2018, no final do ano, eu escrevi um artigo que eu apresentei no Congresso da ABS o ano passado, em Natal, que foi onde eu peguei 24 planos de saneamento aqui do estado de São Paulo, do centro do estado, e eu fui avaliar nesses planos o que falava sobre os resíduos de ETA. Então, lodo de ETA e água de lavagem de filtros. E eu pude constatar que dos 24, 19 municípios têm ETA de ciclo completo, que tem todas as etapas de coagulação, floculação, decantação e filtração. E desses 19, né, eu percebi que 6 não falava nada, nem mencionava a palavra em nada, no diagnóstico, no prognóstico, não mencionava a palavra lodo de ETA, água de lavagem. E desses 19, dos 13 que mencionavam, somente 3 faz um tratamento. Então você vê que é muito pouco, né? Dos 19, só 3 faz tratamento. E aí a gente fala assim, tá bom. Então ele não faz tratamento, todo mundo está se adequando agora, porque é um assunto mais novo. Essas exigências ambientais, elas começaram, né, recente, a essa tese vem pressionando aqui no estado de São Paulo. Então, vamos ver se tem investimento para isso. E aí você vê que não tem. Que menos de 30% previram algum tipo de investimento para implantar algum sistema relacionado aos resíduos. Para você ver, né, Luana? Então, assim, o plano de saneamento é uma exigência federal que os municípios têm, né, baseado na Lei 11.445, né, de 2007, que essa lei ela fala que todo município tem que fazer o seu plano de saneamento baseando em quê? Para que eles tenham o seu planejamento nos próximos 20, 30 anos, o que precisa fazer nos 4 módulos do saneamento, ou seja, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos. E constatando aí, você vê planos recentes, né? A gente vê bastante planejamentos recentes que tem que preocupar o que precisa fazer de melhorias nos municípios e várias unidades, né? Você constatou aí de 19 planos que têm estações de tratamento de água, somente 3, né, tinham o sistema implantado de lodo, né? E poucos deles ainda preveram a implantação e quanto que custaria essas melhorias. Ou seja, se você está fazendo o planejamento do seu município, né, o gestor está fazendo o planejamento do que precisa nos próximos 20, 30 anos, e nem sequer menciona esse tópico de subimportância, que o que precisa ser feito e como planejar para que seja implantado, porque a gente sabe que custa muito caro a implantação. Mas se ele não coloca isso no planejamento, aí que ele não vai fazer mesmo. Até mesmo porque para o município buscar dinheiro de planos de saneamento, buscar dinheiro para governo federal e governo estadual para executar ações de melhorias no município, a ação precisa estar no plano de saneamento, né? Sim. E esse dado que você trouxe para nós gera até um contraste de mostrar a importância que tem o tema e como os municípios têm lidado com essa situação, não é mesmo? É verdade. Isso mesmo. Luana, e você, na sua trajetória, você já fez diversos projetos de unidades de extração de tratamento de água e sistemas de lodo e retirada de desaguamento aqui pela Novais. Voltando a falar, Luana é a coordenadora de projetos do Grupo Novais.
e diversos projetos ela já vem desenvolvendo há um certo tempo com a gente. E você tem percebido, Luana, a grande dificuldade que a gente tem para fazer os projetos é a base de dados primárias, né? Fala um pouquinho para nós a dificuldade de ter essas informações e o que acarreta de não ter elas para ter um projeto bem definido. Então, Luciano, a gente vê essa realidade nos municípios. Eu falo que, como projetista e agora coordenadora de projetos aí da Novais, a gente tem um diferencial que a gente pode acompanhar de perto operações, né, em municípios que a gente presta essa consultoria e também nas nossas obras. Isso é uma bagagem assim excepcional que faz toda a diferença, a gente poder acompanhar de perto. E uma coisa que eu vejo muito é que os municípios não têm dados, né? Então, por exemplo, essa questão do SNIS. Se você não tem uma obrigatoriedade de declarar uma informação, muitas vezes você não vai correr atrás dela. Então, muitos municípios não conseguiam, por exemplo, medir o índice de perdas, não sabia isso, era tudo muito vago. E como o SNIS vem solicitando isso, por exemplo, volume de água produzido, volume de água distribuído, ao longo desses anos, desde quando começou os indicadores, né, que tem bastante tempo, tem mais de 10 anos, os municípios foram, peraí, eu tenho que responder isso, eu sou cobrado por isso. E a gente vê que às vezes dá uma informação no SNIS, no plano está outra informação, e aí isso gera um conflito. Então os municípios estão tentando se encaixar para poder fornecer informações e dados que sejam mais confiáveis, pois são cobrados por isso. E aí, de lodo não é cobrado nada, né? Dos resíduos de saneamento não são cobrados. Então, eles não medem, eles não têm informações. Então, muitas vezes a gente chega na ETA para poder fazer o trabalho e a gente precisa de diversas informações, porque a produção de lodo, ela depende de diversos fatores. É um projeto complexo, é multidisciplinar, que a gente fala. Então, não é simples qual é a água bruta, né? Qual a qualidade da água bruta. Tem muito a ver com o produto químico que usa, qual que é a dosagem, como o gestor, né? Como a operação faz a lavagem desse decantador e desse filtro. É descarga de fundo, é uma lavagem a cada 6 meses. Então, a gente tem diversas configurações nas estações que vão acarretar diferentes projetos. Então, não é uma receita de bolo quando a gente vai trabalhar com lodo. Então, a gente vê que os municípios não têm informação. Eles não medem isso, eles não quantificam nada disso. E aí a gente acaba adotando as fórmulas empíricas de literatura. Mas a gente vê que as fórmulas empíricas têm muitos erros associados, né? Inclusive, tem um artigo muito bom da professora Dione, da Poli, que eles fizeram um estudo fazendo encontrando, né, a produção de lodo por fórmulas empíricas, diferentes fórmulas, e também fazendo o método de balanço de massa nas estações. O balanço de massa a gente só consegue fazer quando a gente mede vazão e parâmetros qualitativos, como, por exemplo, sólidos suspensos, que é o mais importante, em todas as etapas do tratamento. Na água bruta, na água coagulada, floculada, decantada e filtrada. Só assim a gente consegue fazer um balanço de massa. Então, a professora Dione fez esse estudo e ela constatou que existem muitos erros, né? Então, às vezes a fórmula empírica, ela superestima 2 vezes, 3 vezes mais, e às vezes ela subestima também, que é um problema. Porque eu vou demandar uma verba para implantar esse sistema, depois esse sistema não está subdimensionado, não suporta. Ou eu coloco uma centrífuga com uma capacidade muito alta, o meu volume é baixo, ela fica muito tempo parada, dá problema de manutenção, né? Então, isso é um problema. Outro problema que eu vejo é o seguinte: o município, quando ele mede alguma coisa, ele mede turbidez. Por que ele mede turbidez? Porque é o que está na portaria, né? Que ele tem que atender, o anexo 20 da portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, que é o padrão de potabilidade, que todos os municípios têm que atender para levar água para a população, em condições de saúde. Então, o que a gente vê? A gente vê que o município só mede turbidez,
E quando a gente vai implantar a fórmula empírica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correlacionar a turbidez com sólidos suspensos. E isso gera erros ainda maiores, que foi constatado pelo estudo da professora Dione. Então, essa correlação que a gente faz de sólidos suspensos com turbidez, ela é totalmente equivocada. E a gente não consegue achar um parâmetro, a gente teria que fazer várias análises. Muitas vezes o termo de referência que vem da contratação, que ele vem escrito pelo município, ele não consta isso, ele não pede nenhuma análise, né? Ou às vezes ele pede uma análise, e aí eu vou falar assim para o município, tá bom, eu vou fazer uma análise. Só que uma análise não é representativa, você tem época chuvosa, você tem época de seca, a qualidade da água muda muito, né? A gente sabe disso, a gente tem turbidez elevadíssimas em época chuvosa, e isso muda. Então, o projeto de tratamento do lodo d'água de lavagem de filtros, ele é muito delicado. E a gente vê que tem muitos erros com relação a isso. Porque a gente precisa de um sistema que trate o lodo produzido numa época chuvosa como numa época de seca, que tem características diferentes. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o problema. E é um problema complexo. Não tenha dúvida. Esse tópico que você abordou é muito interessante, né? Porque a sazonalidade da água bruta, ela varia não só ao longo do ano, mas também ao longo dos anos, né? Ela está diretamente relacionada à bacia hidrográfica de que ela está inserida. E essa bacia hidrográfica pode ter ações antrópicas que também acarretam impactos nessa qualidade, por exemplo, em que você tem uma retirada de uso e ocupação do solo, e aí o solo fica exposto, uma chuva vem, traz o arraste dessa perda de solo para o recurso hídrico, que aumenta a turbidez do rio. Então isso ao longo do tempo também vai alterando, né? Então mostrando que a base de dados primárias é fundamental para que a gente tenha um bom trabalho. E aí a dificuldade muitas vezes de fazer um projeto que se abordou muito bem é que muitas vezes você tem a necessidade de fazer esse projeto durante um período de 6 meses, 8 meses. Ou seja, você coletar informações por 6 meses, 8 meses é muito pouco baseado na necessidade de informações que você tem da variação ao longo do tempo. Por isso que é muito importante que as unidades de estações de tratamento de água, elas tenham na sua rotina, né, no dia a dia, não monitorando só a turbidez, mas também os sólidos sedimentáveis, que ela possa quantificar o volume de lodo que é gerado, que ela pode quantificar a vazão que é descartada, né? Por mais que isso vai para o manancial, quanto tempo um registro fica aberto, qual é a vazão que aquele registro fica aberto para dar o descarte, para gerar informações para que quando vier o projeto seja o mais adequado possível. Porque conforme se apontou no estudo feito pela professora da Poli, usar equações empíricas, nós não estamos descartando o uso da equação empírica. Sim, é o que a gente tem. É isso aí. A equação empírica é usada quando você não tem as informações que são as informações primárias que são fundamentais. No entanto, as equações empíricas, de acordo com a unidade, podem acarretar erros, tanto para superdimensionamento como subdimensionamento, como você muito bem explicou. Então, fica aí o apelo para que as estações de tratamento de água monitorem de forma adequada, não só a turbidez, mas também outros parâmetros, para que, quando vier a elaboração do projeto, seja o mais realista possível. Luana, você está fazendo agora mestrado pela Universidade de Campinas, né, pela Unicamp, em que o tema seu abordado é lodo de estação de tratamento de água. E eu queria que você me falasse um pouquinho o que você sente com os trabalhos científicos, ou seja, a pesquisa, que distância que isso está da prática, né? A gente tem vários trabalhos que poderiam estar sendo aproximados da necessidade prática, ou seja, aproximando da indústria, aproximando dos operadores de sistemas de tratamento de água. Como que você vê essa distância da pesquisa com a prática na realidade brasileira? Isso é um problemão, né? Que o que acontece? As estações, elas estão muitas vezes irregulares, então essa é a nossa realidade. Então, quando você lança um resíduo no corpo d'água sem tratamento, você comete crime ambiental. E aí o município não quer que a universidade entre dentro e aborde aquele problema. Mas muitas vezes o município não tem dinheiro, né? Ele não consegue fazer uma licitação para contratar um estudo que faça análises, que faça uma abordagem muito mais aprofundada, com técnicos da área que estudam isso, às vezes por anos, que dedicam a sua vida acadêmica em função desses assuntos. Então a gente vê que isso é um problema. Junto com o artigo que eu escrevi
comparando as informações dos planos de saneamento, eu também fiz uma pesquisa no portal da CAPES. Então, o que eu fiz? Hoje, né, para quem está nos assistindo, o portal da CAPES é a plataforma que a gente tem com o maior número de produção científica do nosso país, do Brasil. Então, eu entrei no portal da CAPES e compilei algumas pesquisas. Então, eu fiz 4 diferentes pesquisas utilizando palavras-chave relacionadas aos assuntos e eu filtrei depois esses resultados. Porque quem está habituado a trabalhar com o portal da CAPES sabe que vem muitos resultados que não tem nada a ver com o assunto. Embora você filtra, você coloca exclusividade da palavra, muitas vezes acaba vindo alguns trabalhos que não tem nada a ver com o assunto. Então, eu filtrei tudo isso, eu detalhei. E essa pesquisa que eu fiz foi em setembro de 2018. Em setembro de 2018, eu consegui compilar o resultado dos últimos 20 anos relacionados a lodo de ETA, água de lavagem de filtros. E eu percebi, né, eu constatei que a gente só tem 48 trabalhos, artigos publicados sobre isso. Eu não entrei no mérito de trabalho de dissertação ou tese de doutorado, porque muitas vezes é difícil, tem sites próprios de cada universidade, a CAPES não compilou tudo isso, então eu preferi pegar os artigos, que é isso que é olhado na comunidade científica, né? Os periódicos que são publicados. E então a gente vê que é muito pouco diante da dificuldade que a gente tem, diante do assunto que é da complexidade disso. A gente tem muita coisa para trabalhar e muito pouco trabalho científico feito, né? E uma coisa também que é muito legal é que mais de 90% desses trabalhos, eles eram relacionados ao uso benéfico do lodo. Então, o que é isso? É a incorporação desse resíduo, depois dele desaguado, em alguma matriz, por exemplo, de cerâmica, construção civil, pavimento, tijolos, recuperação de áreas degradadas. Então, muitos trabalhos feitos são com a incorporação desse resíduo em alguma matéria-prima. E aí, quando a gente vai para a prática, a gente vê que isso é muito diferente, né? Que os municípios não fazem isso. Os que tratam, então a gente já não tem muito tratamento. Aquele pouco que trata não faz uso benéfico, né? Então, por exemplo, daqueles 24 planos que eu mencionei, das 19 ETAs, nenhuma citou nem como um prognóstico, nem como um plano de ação para daqui 20, 30 anos tentar incorporar, tentar encaminhar esse resíduo para uma possível aplicação. Então a gente vê que isso está muito distante, que a gente ainda tem que voltar lá atrás e tentar melhorar o processo, por exemplo, de coleta desse lodo, de tratamento ali básico na ETA, porque os municípios eles não têm recurso. Os municípios eles estão muito atrasados e eu acho que essa parceria com a universidade ela era super importante por conta disso. E a gente não tem aqui, porque os municípios têm medo de abrir as suas portas. Então, por exemplo, a gente fez a gente elaborou na Unicamp um plano de trabalho, a gente apresentou para algumas fontes que poderiam financiar o nosso trabalho e abrir para os municípios, como, por exemplo, as agências reguladoras. E o pessoal não tem muito interesse, porque o município não quer que você mexa nesse problema. Tá ali quietinho, tá lançando no corpo hídrico, vai como pode. E eu já até escutei de um gestor falando assim, Luana, é muito complicado, por quê? Porque a multa ela é mais barata do que eu implantar e operar um sistema. Então a gente vê que é um problema também muito cultural. Porque é isso, né, Luciana? A gente sabe, quando você vai implantar um sistema desse, você vai ter que ter um operador exclusivo para isso. Às vezes mais de um. Você vai ter que gastar energia elétrica, você vai ter que transportar esse resíduo. É uma infraestrutura. Então, assim, não é só implantar, é a operação, é a manutenção que custa. E você lançar no Rio é de graça. Então, você leva até onde dá. Então, essa é a crítica que a gente faz. Só que outra coisa também que eu vejo que é muito difícil é quando a gente tenta incorporar esse resíduo em alguma matéria-prima. Então, por exemplo, se eu chegar e falar assim, gente, eu sou um fabricante de tijolo e eu vou incorporar um resíduo, que é o lodo de ETA, no meu tijolo. Eu tenho certeza que as minhas vendas vão cair,
pessoal não vai confiar, falar, esse tijolo aí usado de resíduo não é muito bom, não. Né? Então, tem essa dificuldade também cultural das pessoas, delas olharem aquilo como uma oportunidade. Então, a gente é muito acomodada, a gente não quer, a gente fala muito em sustentabilidade, mas deixa a sustentabilidade ali do meu portão para fora. E a gente não quer, às vezes, mudar a nossa cultura, dá trabalho você envolver isso. Então, você vê que o problema, ele é muito complexo, ele é muito amplo, né? Ele não envolve só ali o resíduo, a água bruta. É um panorama que é muito, muito complexo. É isso aí. E você tocou num tópico que é muito importante da gente olhar para isso, né? Que é o aspecto cultural. Nós criticamos muito os brasileiros, né, de forma geral, mas a gente é brasileiro, né? Ou seja, se nós temos um problema, nós temos que solucionar o problema e não esconder aquele problema. Isso é em tudo na nossa vida. Se a gente identifica a existência de algo que precisa melhorar, muitos de nós, seres humanos, tentam esconder aquilo em vez de encarar de frente e melhorar. E as unidades de tratamento sabem hoje, porque todas elas, principalmente aqui no interior de São Paulo, que existe a agência que fiscaliza, que é a CETESB, e a CETESB já notificou todas aquelas que ainda não implantaram o sistema de retirada, desaguamento e disposição adequada desse tipo de resíduo. E aí, muitas delas, em vez de buscarem parceria, e aí fica, um problema que eu entendo que não é só das unidades de tratamento ou dos gestores de tratamento, mas também fica aí a minha crítica dos próprios pesquisadores, que eu sou um pesquisador, eu já sou pesquisador há 12 anos pela Universidade de Ribeirão Preto, e eu vejo que a gente precisa, sim, buscar algum meio de aproximar da prática, né? Então, se o município tem um problema, nós estamos falando de lodo de ETA, mas pode ser de qualquer outra coisa, lodo de ET, pode ser de coleta e afastamento de esgoto, pode ser combate à perda de água, monitoramento de pressões e sistema de distribuição, qualquer problema que ele tenha, para ser mais eficiente nesse tema que está diretamente relacionado à saúde pública, né? Nós não estamos brincando, saneamento é saúde pública, ou seja, se você pegar qualquer gasto hoje de uma prefeitura, você vai ver que o maior gasto dela é com saúde. E está mais do que na cara, se investir em saneamento, você reduz custos da saúde. Então, se nós temos diversas universidades públicas, que hoje as universidades públicas são consideradas as top em termos de pesquisa, né, no país, por que não aproximar da necessidade dos municípios, né? Fica aí o meu apelo para que isso ocorra e como que a gente pode fazer, tanto do lado das pesquisas, tem que se aproximar, como os gestores no área do saneamento precisam abrir as portas e não ter medo de esconder o que faz de errado, e sim reconhecer que precisa de ajuda e buscar esse tipo de ajuda. No caso aqui nós estamos falando de ajuda técnica, né? Mas também depois ele vai precisar de ajuda financeira, porque a realidade dos municípios, em virtude das tarifas aplicadas de água e esgoto, não são tarifas que trazem recurso para implantação de obras pesadas, né? Então aí fica um outro conceito que existe, os comitês de bacias hidrográficas, que através desses comitês tem algumas formas de buscar financiamento a custo zero, por exemplo, o FEIDO, né, que pode sim auxiliar o município, tanto a elaboração do projeto, se ela não tem recurso para elaborar o projeto, tanto a elaboração do projeto, como também o fato de depois buscar dinheiro para a execução da obra, porque a obra muitas vezes não precisa ser executada de uma única só vez. Você pode fazer a obra, né? Cada etapa que você faz da obra já traz um benefício em relação a despejar isso no meio ambiente. Então fica aí o nosso apelo para que isso se aproxime, né? E tem muitos mestrados que podem ser mestrados ligados ao tema mais prático, ou seja, um exemplo é, se você não tem condição de fazer um projeto, você pode aproximar de um mestrando ou de um orientador de um mestrando, que ao desenvolver o projeto, o mestrando pode desenvolver o projeto daquela unidade, trazendo a pesquisa junto, trazendo soluções específicas para aquela unidade, que isso dá uma dissertação. E a dissertação ficaria uma dissertação mais técnica, mas com envolvimentos científicos nela, que o município arrecadaria de graça isso, e aí a universidade estaria dando apoio tanto na formação do profissional, quanto na sociedade, né? Então essa aproximação precisa ter. E eu vejo muito pouco isso ainda, né? Fala um pouquinho disso aí, Lu. Fala o que você também, se você fica desgostoso de ver essa situação que nós vivenciamos no país hoje. É complicado,
Eu fico muito chateada com isso, porque... Luana, tá nos ouvindo? que caiu. Lu, tá nos ouvindo? Oi, agora Não, eu tô te ouvindo. Você eu tá estou. ouvindo? Então, positivo. Pode Eu dar tô, agora sequência. sim. Então, vamos lá. Eu fico bem chateada com isso, porque o que eu vejo, por exemplo, quando a gente fica do país, de tecnologia de ponta, mas a gente não tem o mínimo. Então, por exemplo, assim, como eu posso aplicar essa tecnologia? Muita tecnologia a gente fala, por exemplo, em tratamento de esgoto. Então, tem a tecnologia de ponta para tratamento de esgoto, o melhor dos melhores reatores, que vai tratar o esgoto, vai ficar ótimo, né? Eu vou devolver para o ambiente esse efluente tratado com uma qualidade, assim, muitas vezes infinitamente superior da que eu encontro no local. Só que, às vezes, o município não tem nenhum coletor de esgoto. O coletor dele não funciona, ele não consegue nem coletar. E aí, por exemplo, outra coisa que eu vejo, a gente precisa, eu falo nessa crítica, a gente precisa medir, a gente precisa fazer análises. Só que o município ele não consegue nem comprar um reagente. Como que ele vai implantar um laboratório? Ele implanta um laboratório e aí depois ele compra o reagente e ficou ótimo. Depois daqui um ano acaba o reagente, até ele abrir uma licitação. Muitas vezes não quer esse trabalho. A gente não tem dinheiro para isso, a gente tem outras prioridades, não consegue. Né? Eu acho que é muito distante. Eu falo que é dois lelos assim que eles precisam se unir. Então os pesquisadores eles têm que olhar mais para a nossa realidade do Brasil, porque às vezes a gente fica olhando muito para fora. Lá fora é outra realidade. A gente ainda tem que fazer o básico. A gente ainda tem que coletar dados, a gente tem que melhorar a nossa infraestrutura de coleta de esgoto, para depois dar um passo maior, né? Então eu vejo que isso está muito distante, e a gente precisa aproximar mais para que dê certo, para que a gente consiga fazer a universalização do saneamento, né, até 2030, 2033. A gente precisa disso, dessa parceria. E os municípios eles precisam abrir as portas para a universidade, porque muitas vezes não quer. Então, assim, você pode implantar sistemas para o município. Na Unicamp eu já sei de casos, de histórias, meu professor levar e falou, a gente vai implantar aqui um sistema para a gente fazer um teste. Por exemplo, aqui a UFSCar estuda bastante leito de drenagem para lodo. Então, vou chegar aqui e quero implantar um leito aqui para a gente fazer um teste, ver se vai funcionar. Né? Se funcionar, a gente dimensiona, já deixa tudo certinho, tenta conseguir um recurso, a gente constrói. Porque a universidade ela tem muitos fundos de investimento, né, que investem nela. Então, tem muitas bolsas, consegue pelos programas do CNPq, né, da FAPESP, e principalmente no estado de São Paulo. A gente é muito rico aqui. Inclusive, que você falou das bacias, dos comitês de bacia. Então, por exemplo, a gente tem bacias aqui, o FEIDRO fornece dinheiro. Se o município tem um projetinho bem feito, se ele consegue justificar aquele recurso, tem uma infraestrutura, ele consegue dinheiro para executar. Então, por que não executa? Né? Então, a gente vê que isso ainda é um mundo muito paralelo. E a gente precisa aproximar. Eu acho que a única maneira da gente conseguir avançar no saneamento é a gente aproximar mais a realidade prática que a gente encontra dos municípios do que tem sido produzido cientificamente. Positivo. Luana, falando um pouquinho agora das tecnologias fora do país, que você já adiantou que é uma realidade, principalmente em países desenvolvidos, né? Quando a gente fala essa comparação, pegando países da Europa, Estados Unidos, por exemplo, alguns do Oriente Médio, que tem uma tecnologia já mais avançada, ou seja, são países desenvolvidos. E a gente vê uma realidade muito diferente ainda, vamos falar de saneamento, específico de saneamento, a gente costuma falar que nós estamos atrasados aí em torno de 20 anos, quando comparado ao saneamento nessas unidades que são desenvolvidas. E você teve uma oportunidade que eu, como profissional, por exemplo, nunca tive, de ficar fora do país e ver como que essas tecnologias são fora. Então você já teve uma bagagem na Espanha, você já teve uma bagagem em Portugal, que você pôde vivenciar
o que eles têm feito para o lado do saneamento, e depois nós vamos falar um pouquinho de lodo de ETA para voltar para o nosso tema, né? E que eu gostaria que você aqui trocasse essa informação com a gente, que você expusesse a vivência que você teve nesses locais para passar para a gente um pouquinho. Então vamos lá. Na Espanha eu tive muito pouco proximidade com o assunto de saneamento. Eu tinha acabado de entrar na universidade, então isso não tinha isso na área. Então, eu não tive muita vivência, né? Mas essa experiência que eu fui em Portugal, eu fiquei exclusiva 3 semanas dentro, né, da Águas do Algarve, que constitui todo o sul de Portugal, que eles têm 4 estações de tratamento de água. Pude percorrer todas as estações de tratamento de água. Também percorri as estações de tratamento de esgoto. E a gente vê a diferença. Eu acho assim que o principal é a questão de automatização dos processos, medição, dados confiáveis. Então, quando eu cheguei lá em Portugal, e aí eu fui recebida, e aí o pessoal falou assim: ah, Luana, seja bem-vinda, você quer estudar aqui a nossa estação, o que você quer ver principalmente? Eu falei: eu quero ver sobre lodo. E eles ficaram inconformados. Como assim lodo? Eu quero ver o que vocês fazem. E eles ficaram assim indignados, por quê? Porque é muito comum para eles, é muito natural você querer ver o que eles fazem com lodo. É muito óbvio para eles. O que eu faço, eu trato e destino adequadamente. Como você quer ver isso? Porque lá o que você faz? E aí quando eu trouxe um pouquinho desse panorama, expliquei como a gente está aqui, eles assim não aceitam de jeito nenhum. Eles ficaram, mas como pode, né? Você ter essa realidade, é muito diferente. E uma coisa que eu vejo também que é muito diferente é a questão dessa proximidade da academia com o sistema público de saneamento, né? Então, o sistema de abastecimento de água, o sistema de abastecimento de esgoto, de tratamento de esgoto. Tem muitos trabalhos, muitos. Quando eu fui no congresso, eu pude ver trabalhos que foram desenvolvidos dentro de ETAs, dentro de ETs. Então, isso é muito comum. Eles recebem, eles passam todos os dados. Eles nem me conheciam. E tudo que eu perguntei, eles passavam. Eu tenho boletim de análise de qualidade. Por quê? O que a Europa tem que a gente ainda não tem? A transparência da informação. Então, Luciano, se hoje eu chegar e mandar um e-mail pedindo para um monte de ETA ou para a ET informação, eles não vão me passar, nunca vai responder. Embora a gente tenha a lei, né, de acesso à informação, que o município é obrigado, mas eles não fornecem, porque tem outros parâmetros, aspectos jurídicos que eles podem citar, pode envolver. Só que lá na Europa a gente vê que não tem esse sigilo, né? Eles têm muitos relatórios anuais que são divulgados, eles são cobrados por isso. A população cobra, a população quer saber. E eu acho também uma coisa muito legal que a Europa vem desenvolvendo, que eu falo que a gente está muito atrasado, porque a gente ainda está nesse básico, eles estão lá na frente, que é a questão de segurança hídrica. Né? Você até comentou uma vez, a gente estava conversando aí no nosso treinamento que a gente fez na Novais, sobre quando foi o atentado, né, nas Torres Gêmeas, Estados Unidos, que colocaram, né, os Estados Unidos colocou o exército para cuidar dos reservatórios, né, e da captação de água, porque realmente isso é um problema. E a gente não, no Brasil, a gente não tem nada disso. Né? Isso está lá na frente. E isso eu vi muito forte lá. Portugal estava desenvolvendo um trabalho assim muito forte de segurança hídrica. Eles estavam com um sistema em parceria com Israel, um sistema antiterrorismo, porque eles acreditam que isso pode ser, né, uma guerra. Então eles falam que uma terceira guerra mundial ela pode estourar com relação à água. Que é isso, você invadir um reservatório, você colocar uma substância e você matar uma população inteira. Então isso é muito preocupante. Então eu vejo assim, eles monitoram em tempo real muita coisa. Então eles têm dados e mais dados e informações, automatização de processos. A ETA não fica um monte de operador, é tudo no computador, é tudo na CCO. E isso é muito fantástico, é muito legal. Bacana. E uma das coisas fundamentais para isso, né, Luana, é reconhecer o valor que tem um recurso hídrico, né? E no Brasil, muitas vezes, a gente não reconhece em virtude da própria abundância que nós temos.
A gente é considerado como o país das águas, digamos assim, tanto é que a gente é olhado por vários países do mundo com um certo de interesse, porque um dos grandes motivos para uma terceira guerra mundial seria a água, né? Então, quando a gente tem bastante, na vida da gente, tudo que a gente tem em abundância, muitas vezes a gente não dá valor, mas é possível de perder isso, né? Isso que a gente tem que abrir os olhos, ou seja, a água com qualidade, eu não digo só em quantidade, mas com qualidade, existe uma grande chance da gente vir diminuindo para as próximas gerações. E isso não tem dúvida nenhuma. A nossa geração hoje, quando a gente escuta a geração dos nossos pais, a gente já vê uma discrepância muito grande, porque vira e mexe a gente escuta falar assim, aqui passava um córrego, ou a qualidade desse córrego aqui, eu nadava nesse córrego, e hoje a gente não tem essa realidade. Ou seja, se a gente não dá valor para aquilo que a gente tem, nós vamos perder. Isso em tudo na vida. Se a gente não valorizar o que a gente tem, a gente perde. E o que nós estamos tocando no assunto de saneamento vamos abrir os olhos, gestores públicos, porque a água é uma coisa essencial. Eu costumo brincar o seguinte, uma pessoa na sua casa, você fica sem energia elétrica, você fica bravo porque às vezes não vai usar um secador, não vai ter um banheiro quentinho para tomar banho por causa da energia elétrica que não funciona o chuveiro. Mas se a gente ficar sem água um dia, ninguém consegue ficar naquela casa muitas vezes, porque não dá para usar o banheiro, não dá para escovar um dente, não dá para tomar um banho. Ou seja, água é essencial. Então nós temos sim que rever as políticas, principalmente de recursos hídricos, porque não é brincadeira, a gente tem que valorizar esse bem que a gente ainda tem, né? Mas nós temos que valorizar para que ele se mantenha. A gente passou por uma crise hídrica muito grande em 2014 aqui no interior do estado de São Paulo, que foi possível conscientizar a população, porque a mídia trabalhou muito em cima no tópico. E para você ter ideia, nos municípios que a gente trabalha, você sabe disso nos seus projetos, que o consumo de água que tinha no interior de São Paulo era em torno de 190 a 200 litros de habitante dia, né? O consumo de água. E após a crise em 2014, como a mídia ficou batendo em cima, dizendo o seguinte, pessoal, vamos conscientizar, vamos usar a água de forma racional, a água não é um bem infinito, ela tem sim a sua necessidade de ser usada de forma racional. O indicador, que era em torno de 190 a 195 litros habitante dia, caiu para 160 litros habitante dia em questão de 4, 5 meses, ou seja, como a gente usa água errado ainda, ou seja, e a Unesco ela fala que 120 litros por habitante dia é mais do que suficiente. Nós estamos hoje no interior de São Paulo com 160 a 170, ou seja, ainda a gente usa muito a mais água do que o necessário, né? E fora de usar mais do que o necessário, que nós estamos tirando mais do que o necessário, a gente não cuida dos recursos hídricos, que é o nosso tópico de hoje, que é lodo de ETA. O lodo, ou seja, o resíduo que eu tirei de toda aquela impureza para levar água potável para a população, eu estou devolvendo aquilo para o meio ambiente de forma concentrada. Não faz nenhum sentido isso, né? Então, ter a consciência de que precisa implantar soluções para que a gente devolva e tenha um ambiente equilibrado é fundamental. E aí você traz essa experiência sua de fora do país, que lá eles têm um outro olhar para isso, né? Por que lá eles têm automação, eles têm controle, eles têm medição? Porque uma coisa importante eles vão medir, né? No Brasil, como a gente não é importante esse tópico para nós, porque está em abundância, a gente não mede. Mas não faz sentido um negócio desse. É a mesma coisa que eu receber um salário e eu não saber quanto que eu recebo, porque aquilo para mim não importa. E nesse sistema de ambiente é a mesma coisa. Importa, então eu preciso monitorar, né? E aí você envolve a questão da automação, envolve a capacidade técnica e o reconhecimento e o valor. E fundamental que a gente vê em Portugal, eu tive uma vez uma experiência de fazer uma palestra por videoconferência para lá, é como eles gostam de trocar conhecimento, né? Então, como que você tem feito aí e eu tenho feito aqui? O que você tem feito que é melhor do que o meu para que eu possa aperfeiçoar? Ou seja, não existe aquele orgulho, coisas que existem às vezes de alguns pesquisadores ou alguns profissionais aqui na nossa realidade. Ou seja, a troca de informação só vai enriquecer no aprimoramento, né? Fundamental a abertura dos dados, né? Para que o outro dê continuidade ou você discute aquela informação e enxergue de uma outra forma e contribui, né? Conforme você posicionou, esse trabalho é muito multidisciplinar, né? Nós temos a área da química, nós temos a área da hidráulica, da civil, nós temos a área do meio ambiente, que é da ambiental, nós temos a área, diversas áreas envolvidas, até da área de advocacia com as legislações específicas, né?
e biologia, que são os biólogos, que através de células, micro-organismos. Então você vê que a gente precisa criar grupos multidisciplinares para que a gente dê solução, principalmente envolvendo a pesquisa e a prática, né? E aí a gente fica triste de ver que a gente tem que fazer algumas soluções primeiros caseiras, mas trazer lá de fora o que tem sido feito, e muitas vezes a gente acha que é muito distante, mas tem coisas que às vezes uma simplicidade pode ser feita. E os planos de segurança hídrica é uma das coisas que vai vir pesada no Brasil, Luana. Isso daí já está começando a ter, porque o plano de segurança não é só o fato, um dos fatos importantes que você mencionou, é de manter a qualidade para a população, para a distribuição de água. Mas também tem um fato de você conseguir manter aquela qualidade ao longo de um determinado período. Porque hoje está bem. Mas e quando aconteceu uma hipótese de uma contingência? Por exemplo, um desastre ambiental. Qual é a alternativa que você tem? Você só vai ter aquela alternativa quando acontecer. Ninguém está prevendo lá na frente. Ou seja, qual é o planejamento que pode acontecer se aquele recurso hídrico vir a minguar? Porque muitos municípios têm apenas uma fonte de captação de água, apenas um ponto de retirada de um recurso hídrico. Hoje tem água naquele recurso hídrico, mas daqui 3 anos vem uma escassez hídrica que, por exemplo, fica 2 anos sem chover. O que acontece com aquele município? Ele não tem outra fonte. Qual é a alternativa? Ele vai buscar alternativa no meio da crise, né? E o plano de segurança hídrica justamente também traz esses conceitos do que fazer do planejamento mediante uma catástrofe ou alguma situação que a natureza provoque aquela situação. Então todo mundo vai ter que fazer o seu plano de segurança hídrica. Mas muito bom você trazer um pouquinho da sua experiência aí para nós aqui. Luana, uma outra coisa muito interessante que eu queria trocar ideia contigo, você já adiantou um pouco, que é pensando que hoje as unidades que têm sistema de desaguamento, retirada do lodo, a grande maioria delas faz a disposição em aterro sanitário, né? Que na verdade eu queria ver com você o que você acha sobre a disposição como aterro sanitário, a solução implantada hoje no Brasil. A solução de aterro ela é completamente equivocada, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2010, foi instituída a política, que é a Lei 12.305, e a lei trouxe importantes definições a respeito disso, que é a definição de resíduo e rejeito. Então, a gente só coloca em aterro aquilo que é rejeito, aquilo que esgotou todas as possibilidades técnicas e econômicas, para tratar aquilo, para tratar aquele resíduo. Então, o resíduo vira rejeito. E rejeito a gente dispõe em aterro sanitário. E a gente percebe o quanto isso veio sido muito falado ao longo dos anos, aí principalmente depois dos anos 2000, 2010, porque a gente tinha no Brasil, a gente tem no Brasil essa disponibilidade de área muito grande, que a gente vinha disso, aí foi vindo, a gente tem uma crescente urbanização e essas áreas foram diminuindo cada vez mais. Então, como a gente tinha muita área, a gente jogava o lixo de qualquer jeito. Então, a gente não estava preocupado com isso. E aí, agora, a gente vê que é uma preocupação. Então, a gente tem a contaminação do solo, a contaminação da água. Então, esses impactos que a gente está sofrendo agora, do que a gente fez a vida inteira, a gente está precisando remediar e buscar soluções, Então, vem essa questão de que tinha que parar de ter lixão, construir aterro sanitário. E a gente percebe que, por exemplo, principalmente no estado de São Paulo, os aterros estão saturados. A gente não tem mais espaço. É muito caro você manter aquela metragem de área infinita para você colocar lixo. Não faz sentido. Então, a gente precisa buscar alternativa para isso. Então, eu vejo que o lodo ele é definido na Política Nacional de Resíduos Sólidos como sendo resíduo de saneamento, Então, a lei fala, resíduo de saneamento é todo o resíduo gerado no processo de abastecimento de água, de tratamento de água e tratamento de esgoto, nos sistemas de saneamento. Então, esse é o resíduo de saneamento. E a lei fala, resíduo não é rejeito. Então, resíduo não é para ser destinado para disposto em aterro, é para tratar. Então, a gente tem tecnologia, a gente tem alternativa e a gente tem que buscar isso. Então, eu acho que falta muito esse esforço
para a gente conseguir fazer isso. E eu acho que o poder público ele tem que pressionar. Então, por exemplo, o que eu vejo, que é uma crítica que eu faço, por exemplo, à CETESB, você tem que tratar o lodo, você tem que tratar a água de lavagem dos filtros da sua ETA. Então, o município ele quer se adequar, ele coloca alguma tecnologia e mandar isso para aterro. Quando você conversa com os gestores, eles não falam outra palavra a não ser aterro. Isso não está na cabeça, não está incorporado nessa cultura. E aterro é barato, e aí também tem muita questão política do dono do aterro que está recebendo aquele resíduo. Então já teve alguns casos de problemas relacionados a isso, de pressão política. E o que eu vi em Portugal é exatamente ao contrário. Eles falaram assim, não, destinar para aterro não dá, é muito caro. A gente tem que buscar alternativa, porque o que paga para aterro não dá, é inviável. E aqui não, é barato. Então a gente precisa mudar isso também. A gente não pode deixar que seja barato uma coisa que é errado. Tem que ficar caro, tem que custar caro. E a gente vê hoje que aquilo que eu falei de você implantar e operar um sistema de tratamento desses resíduos, que é mais caro do que você pagar uma multa ambiental. Não pode, isso não pode acontecer. A gente está com os valores invertidos, né? E aí a gente não consegue mudar, a gente não tem força. Eu chego para o município e falo, vamos implantar, é importante, explica. Ele fala, fica muito caro, é mais barato eu pagar a multa. A gente fica sem argumento, né? É isso mesmo. Fala um pouquinho da disposição final aí. Lá em Portugal você teve uma experiência de vivenciar o que eles fazem como, após a retirada do lodo, o desalgamento e a secagem, o que eles fazem com esse lodo lá, Luana? Então, lá em Portugal, o que a gente pode ver também, que eu falo que é uma crítica que a gente faz no Brasil, que a gente copia projeto do exterior. E como eu falei, o lodo ele é complexo, ele envolve diversos parâmetros, então não é muito simples. Aquela solução que dá certo para um município pode não dar certo para o outro. Isso dentro do Brasil, imagina fora, né? A gente tentar falar, Estados Unidos faz isso, Portugal faz isso, vamos trazer para cá também. Então precisa tomar um certo cuidado. A característica do lodo em Portugal, ele é muito diferente, ele é um lodo acinzentado. O nosso é mais vermelho. Por isso que no Brasil, o que a gente pode fazer, que tem mais pesquisas que dá certo? Incorporar em cerâmica. E lá em Portugal, eles incorporam em cimento. Então, eles desaguam o lodo através de um processo de filtro-prensa, um filtro-prensa de placas que eles usam, porque é uma solução que dá certo para o tipo de lodo que eles têm lá. E depois eles dispõem esse lodo desaguado num pátio para secar. Então, eles deixam aquilo secando por mais de 2 meses para poder destinar, para poder transportar para uma cimenteira. Então, a cimenteira que eles utilizam lá na Águas do Algarve é a Simpor, que é muito grande. Eu também visitei ela, eu vi onde que ficava o lodo armazenado, como que era incorporado, né, uma porcentagem que eles incorporam, e eles falam assim, a gente poderia receber muito mais. Eu perguntei, falei, vocês estão esgotados? Não, a gente poderia receber muito mais. O que a gente recebe hoje, rapidinho a gente consegue incorporar no nosso cimento. Então, Águas do Algarve hoje destina 100% do lodo gerado para incorporação no cimento. Muito interessante. Isso aí, né? Mostrando a necessidade da gente não ter como solução o aterro sanitário. O aterro sanitário tem que ser a última opção e não a primeira. Hoje a gente vê que é a primeira opção, né? Luana, vamos lá. Pela sua experiência que a gente já teve aqui pela Novais, você pelo menos umas 90 estações de tratamento de água você já teve a oportunidade de estar visitando, né? Fala um pouquinho do que você evidenciou especificamente referente a lodo mesmo de ETA nessas unidades. Nós estamos falando de uma amostragem significativa na região central do estado de São Paulo, né? Fala um pouquinho o que você tem vivenciado nessas unidades. Então, o que a gente tem vivenciado, o que a gente percebe, o que a gente mede, o que a gente verifica é que menos de 20% das estações têm sistemas implantados para tratamento desses resíduos. Então, a gente está falando de uma região completamente beneficiada, né, economicamente, tecnicamente. A gente está na região mais privilegiada do país, né, com mais indústrias, com um corpo técnico qualificado, com mais dinheiro. E a gente vê que menos de 20% trata esse lodo.
Desses 20%, um pouco assim que eu percebo é que quase 70% utiliza a centrífuga, que é um sistema mecanizado, que a gente já teve a oportunidade de discutir um pouquinho sobre esses sistemas com a live que você fez com o Paulo Voltan, que é um especialista na área. E aproximadamente aí 20-25% trata esse lodo, deságua em bag, né, naquele gel tecido. E muito pouco tem sido usado de natural, que também fica a minha crítica, porque a gente tem muito município pequeno, né? Se você pegar uma amostragem no Brasil, a nossa realidade no estado de São Paulo ela é muito diferente. A gente tem cidades maiores, mas se você pegar a amostragem do nosso país, mais de 80% dos municípios são municípios pequenos, de pequeno porte. Então a gente poderia implantar sistemas naturais e para tratamento desse resíduo que fica mais barato, que é adequado para baixas vazões e tudo mais, como o Paulo já discutiu. Então aqui a gente tem muito pouco disso. E outra coisa também que eu verifiquei é que menos de 5% dessas estações, essas 90, aproximadamente 90, fazem alguma análise de qualidade desse resíduo. Então, gera o lodo e sabe quanto de sólidos que tem nesse lodo, a concentração de sólidos suspensos, teor de umidade, então não faz. Aí tem até algumas que tem o tratamento e eu falo, ai, que legal! Qual é a porcentagem de matéria seca que você tem, de sólidos, né? Quanto que você está conseguindo desaguar? Ah, eu não sei. Ah, e você manda para aterro sem saber? Acho que uns 20%. E às vezes você vai ver aquele lodo tá completamente pastoso, tudo mal operado, a centrífuga. Então não tem muito aquela medição. A gente vê que isso é muito, muito fraco ainda. E essa questão do uso benéfico que a gente estava falando, dessas 90, eu só encontrei uma ação que faz uso benéfico, que encaminha o lodo gerado para uma olaria, né, para ser incorporado na cerâmica. Ou seja, nós estamos falando de apenas 1%, um pouco menos de 1%, né? Dá menos de 1%. Não, um pouco, vai, 1%, arredondando 1%, que a gente fala das unidades de tratamento de água. Lógico, numa amostragem de 90 estações de tratamento de água no interior do estado de São Paulo, conforme você muito bem comentou, que é uma região economicamente favorecida quando comparada ao nível Brasil, e é muito pouco, né? Mas é muito pouco ainda implantada. Nós estamos em 2020, gente. Nós estamos numa situação que nós não estamos falando na década de 60, 70, desculpa quem nasceu nessa época, mas nós não estamos falando de 50, 60 anos atrás, nós estamos falando de uma situação agora, numa situação que todo mundo está consciente com o lado do meio ambiente, e a gente pega uma situação, realidade, que se a gente for para nível Brasil, aí isso vira menos do que 0,5%, 0,3%, 0,2%. Então vamos conscientizar, nós que somos profissionais da área, nós também temos que achar meios para isso, porque muitas vezes nós brasileiros ou nós seres humanos criticamos as situações, mas o que a gente faz para melhorar, né? Então essa live é uma das soluções que a gente está tentando apontar para que a gente passe o conhecimento e que nós da área também podemos contribuir com algo para que os municípios saiam dessa situação, principalmente relacionada com o meio ambiente. Luana, nós estamos chegando no fim, mais 2 minutos, a live vai fechar automaticamente. Eu gostaria muito de te agradecer, de você estar aqui posicionando a sua experiência com a gente. Como proprietário da Novais Engenharia, eu tenho um orgulho enorme de falar que você é uma líder que eu tenho aqui dentro da empresa. Você é uma profissional de inteligência ímpar, né? E você é uma super competência. Todos nós admiramos muito o seu trabalho, a sua dedicação e a sua inteligência, o seu conhecimento. Obrigado por fazer parte da nossa equipe, obrigado por disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Eu sei que está na correria imensa os projetos para tirar esse tempo, para estar fazendo essa live, teve que encaixar. E está aí o meu muito obrigado em nome da propriedade da Novais a você, Luana, que é uma das nossas líderes, tá bom? Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa minha experiência e também de fazer parte da equipe, porque eu aprendo muito com a Novais, né? Essa vivência na prática é o meu maior aprendizado, é a maior escola que eu posso ter. Muito obrigada. Isso aí. Então, até uma próxima. Lembrando que essa live fica gravada no Instagram da Novais
Em breve nós estamos abrindo também o nosso canal no YouTube, que todas essas lives vão estar no canal do YouTube. Então é isso, a Novais envolvendo nos meios digitais para que a gente possa aí estar difundindo conhecimento, trocando experiência, para que a gente também possa estar aprendendo, né? A Novais sempre tem um dos valores é a aprendizagem contínua, né? Então essa troca de informação é fundamental. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí. Obrigado, Luana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.